Hoje vais ficar a conhecer a função List Transform do Power Query. Fica por aí, é já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar como podes utilizar a função List Transform. Vais perceber todas as bases necessárias para trabalhar com esta função no Power Query. Então, esta função é importante porquê? Porque é uma das funções mais utilizadas em Power Query, porque basicamente permite realizar transformações aos itens de uma lista. E uma lista é nada mais nada menos do que, se pensares numa coluna de uma tabela, quando extrais uma coluna de uma tabela, estás a trabalhar sobre uma coluna em específico e essa coluna é uma estrutura que é a lista, ok? E por isso vamos conhecer hoje a lógica desta função para ficares a conhecer um pouco melhor e perceber como é que esta função funciona. Vamos então passar para o ecrã para eu te mostrar alguns exemplos da função List Transform. Muito bem, então já tenho aqui um fecheiro de Excel, podes utilizar o Excel ou o Power BI, mas eu vou utilizar aqui o Excel e nem sequer preciso ter nenhum dado ou nada aqui estabelecido porque eu vou criar as listas no momento, ou seja, vou criar uma lista e depois aplicar a transformação sobre essa lista. Então, para esse efeito, podes aceder simplesmente aqui ao separador Dados, Obter Dados e podes iniciar o editor do Power Query com uma consulta que vai ser criada em branco. Ou seja, claro que podes ter uma coluna, podes ter uma tabela e extrair, mas neste caso vou começar por criar mesmo uma lista de raiz, até para perceberes como é que se cria uma lista em Power Query. Então, eu vou definir uma nova origem e a nova origem vou colocar outras origens e vou começar então com uma consulta em branco, ok? E esta consulta em branco eu vou-lhe chamar lista 1, por exemplo, lista 1, ok? E para criares uma lista podes fazer simplesmente esta lógica, podes abrir o sinal de igual, ou começar com o sinal de igual, melhor dizendo, e abrir chavetas. Tudo o que colocares dentro das chavetas é uma lista. Então eu vou colocar uma lista, para já, com 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Qualquer tipo de valor podes colocar aqui, pode ser números, pode ser texto, pode ser um valor booleano, pode ser inclusive uma estrutura cá dentro, pode ser uma lista dentro de uma lista, também vou-te mostrar alguns exemplos, mas tudo o que tiver incluído dentro das chavetas é uma lista. Então, neste momento temos aqui uma lista que vai com valores de 1 a 5 e vamos então começar a perceber como é que funciona a lógica da função List Transform. Então, vamos definir aqui um novo passo e o novo passo vai pegar no passo de origem, que é a nossa lista, e por isso vais ter aqui a opção List Transform, ok? A função List Transform, e o primeiro item da nossa lista, deixa-me só expandir aqui um bocadinho, o primeiro item da nossa função, ou o primeiro argumento da função List Transform é efetivamente a lista, ok? E depois, de seguida, tens a transformação como função. Ou seja, como podes ver, precisas de uma lista e depois podes aplicar qualquer transformação sobre a forma de uma função. E, neste caso, a típica utilização, podes utilizar a expressão each e, neste caso, podes utilizar each underscore para representar cada um dos itens. Se eu fizer isto, não está a acontecer nada, ou seja, eu estou a mostrar a lista de acordo com como ela é. Mas aquilo que é importante perceber é o underscore. O underscore representa cada item da lista. Então imagina que eu vou pegar em cada item da lista e vou multiplicá-lo por 2, ou seja, vou obter o dobro do valor, o dobro de cada um dos valores. E então a função List Transform vai iterar sobre a lista, vai pegar em cada item da lista e vai fazer uma determinada operação. Essa operação é, por exemplo, uma multiplicação por 2. Então, se eu fizer Enter, como podes ver, 2, 4, 6, 8, 10. Então, esta é a base, a estrutura base da função List Transform, ok? Claro que aqui podes aplicar o cenário que bem entenderes e eu vou-te mostrar então outros cenários que podes utilizar para a função List Transform. Muito bem, então agora vou criar já uma segunda lista para perceberes a lógica e vou criar então uma segunda lista, ou uma segunda consulta primeiro. Esta consulta vai ser a lista 2, e outra forma de criares uma lista pode ser na seguinte situação. Podes começar a abrir as chavetas e podes criar uma lista com valores sequenciais. E se colocares valores sequenciais, basta colocar os dois pontos, ponto, não é dois pontos, o caractere 2 pontos, e vamos criar uma lista com uma sequência. Estamos a criar uma sequência de 1 a 12. Como podes ver, tens aqui a lista automaticamente definida com valores de 1 a 12.
Então, eu quero fazer uma transformação a esta lista e neste caso vou fazer uma transformação da mesma forma como fiz a anterior, mas vou colocar uma condicional, porque muitas vezes as transformações podem ter uma condição, ou seja, se o item tiver alguma característica, faz a transformação. Caso contrário, faz outra transformação, ok? Então é isso que vamos fazer no próximo exemplo. Então vamos criar um novo passo, mais uma vez, para percebermos bem a lógica da estrutura. Vamos fazer o list transform e começamos então por ter a nossa origem, a nossa lista, e vamos fazer aqui uma verificação. Vamos fazer aqui um if e vamos, aliás, each, primeiro o each e depois vamos fazer o if e vamos verificar se o número, por exemplo, que nós temos is odd. Onde é que está o number is odd? Ups, já ouvi, ok. Então, vamos verificar se cada item da nossa lista é um valor ímpar. Se for ímpar, mas atenção, aqui temos que colocar o underscore, porque estamos a colocar a mesma lógica, só que com o operador if, ou seja, com a lógica if, para verificarmos se each item, se cada item é um valor ímpar. Se isto acontecer, vamos então colocar o nosso valor vezes 3. Caso contrário, else, um if simples, vamos colocar vezes 2. Ok? Então, neste cenário estamos a fazer a mesma lógica, mas não estamos a utilizar o item em si apenas normal para fazer uma operação. Estamos a utilizar o item, ou seja, o underscore, mas vamos validar primeiro qual é que é o tipo de item que nós temos. E neste caso estou a utilizar apenas uma função que é a função isOdd, parecida com a lógica também que existe no Excel. E se fizer então Enter para confirmar, como podes ver, todos os valores ímpares são multiplicados por 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9 e por aí fora. Mas os itens pares, ou seja, os outros itens, são multiplicados por 2. Por isso podes perfeitamente utilizar uma condição para poderes fazer a transformação. Então, agora vamos criar uma nova lista e vais perceber que essa lista não tem necessariamente que ser uma lista de valores numéricos. Pode ser uma lista com texto. Então vou dar um exemplo a seguir para veres a lista com texto. Muito bem, então vou criar mais uma lista, nova origem. Esta lista vai ser a lista 3, e vamos começar então por ter uma lista, só que esta lista vai ser composta por valores de texto. E podes fazer a mesma lógica da sequência com os valores numéricos, mas podes fazê-la da mesma forma que fazes com os valores de texto. Então eu posso criar uma lista de A a Z, por exemplo, e se fizer Enter tenho uma lista com as letras do alfabeto entre A e Z e maiúsculas, ou seja, neste caso estão maiúsculas porque eu criei em maiúsculas. Muito bem, então agora quero fazer uma transformação a esta lista e a transformação que eu vou fazer vai ser apenas acrescentar um prefixo, ou seja, como se fosse a lógica de no transformar tens aqui o formato, isto não é uma tabela, por isso não tens a opção aqui disponível, mas no formato podes acrescentar um prefixo. Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou criar um novo passo, começamos com a nossa origem é a nossa lista e na nossa origem, só um bocadinho para indentar aqui o código, temos a nossa origem e na nossa origem vamos fazer então, por exemplo, each e vamos escrever letra, ok? E vamos concatenar ao nosso item. E então, basicamente, estou a acrescentar um prefixo, aliás, vamos colocar aqui um espaço, estou a acrescentar um prefixo, podemos fazer também desta forma, estou a acrescentar um prefixo a cada item da lista. Significa que, a partir do momento em que tens esta lógica, podes, por exemplo, fazer a conversão desta lista para uma tabela, porque já tens 2 itens e podes utilizar o separador para criar uma coluna para a palavra letra e outra coluna para a letra em si, ok? Então, por exemplo, vamos acrescentar mais um passo e o passo vai pegar no passo anterior e vamos começar, por exemplo, por fazer um list transform e vamos pegar então no nosso passo personalizado 1, que é a nossa origem, mas uma nova etapa. Imagina que vamos fazer aqui um each e em primeiro lugar vamos fazer um text upper, só uma transformação a cada texto ou cada item do texto
e vamos colocar tudo em maiúsculas. Como podes ver, temos aqui a transformação feita, neste caso com a expressão each, com o nosso underscore à mesma, mas estamos a fazer uma transformação para colocar todo o texto em maiúsculas. E baseado neste princípio, imagina que agora queres converter esta lista para uma tabela. Então podemos fazer mais um passo. Esse passo vai pegar no personalizado 2. Vamos fazer aqui um list transform. List transform. Vamos pegar na nossa lista e vamos mais uma vez fazer um each e vamos fazer um text.split para dividir o nosso texto. Text split. E vamos então dividir o nosso texto. Atenção que ele pergunta qual é o texto e o texto é o nosso underscore. E depois vamos colocar, por exemplo, os nossos 2 pontos, que é o nosso separador para colocarmos. Ok, então como podes ver, o que tens agora aqui é uma lista dentro de uma lista. Porquê? Porque dentro do primeiro item tens 2 itens. Tens a letra e o A. Ou seja, como podes ver, consegues verificar aqui letra e C. Então, como podes ver, fizemos aqui uma divisão do texto a partir de um delimitador e neste caso estivemos a dividir pelo delimitador dos 2 pontos. Agora, ainda podes ir um bocadinho mais além nesta transformação. Por exemplo, agora podemos criar mais um passo e neste passo podes fazer então a função table from rows e vamos criar uma tabela a partir das nossas linhas. E repara no pormenor que eu te falei quando comecei o vídeo, que é praticamente todas as transformações referem-se a uma lista, o que significa que se souberes bem utilizar a função listTransform ou se conheceres bem o objeto lista, vais conseguir fazer várias transformações em Power Query. Por isso, o que ele está a pedir é, vamos criar uma tabela a partir de linhas, mas essas linhas, as rows, são uma lista. E é isso que nós temos uma lista. O que significa que agora vamos criar então as nossas colunas. E as nossas colunas, mais uma vez, vão ser definidas através de uma lista e vamos colocar aqui, por exemplo, o prefixo. Este vai ser o nome da primeira coluna e depois vamos ter a segunda coluna, letra, por exemplo. Ok? Então, neste caso, estas são as nossas colunas e tens então prefixo, letra, e depois tens a letra em si, ou seja, começamos com esta origem, fomos acrescentando um prefixo, colocamos o texto em maiúsculas, definimos uma lista através do split para termos vários itens na lista, ou seja, temos uma lista com uma sublista, e depois chegamos ao final com uma tabela. Ok? Muito bem, continuando então aqui com a nossa lógica, repara que agora aqui temos uma tabela, não temos uma lista, mas eu vou criar mais 2 exemplos para ver então algumas situações extra da função listTransform. Então vou criar mais uma lista, ou mais uma consulta, em primeiro lugar. Esta vai ser a nossa lista 4, ok? E vamos criar então uma lista, mais uma vez, com valores entre 1 e 12, ok? Um dos cenários também mais habituais é, por exemplo, teres uma lista e começares a usar essa lista para criar datas. E neste caso temos, por exemplo, os valores de 1 a 12, que podem ser, por exemplo, os meses, e podemos começar então a criar uma data ou uma tabela ou uma coluna de datas a partir destes valores, ok? Então, vamos começar com o listTransform e vamos começar aqui com listTransform para podermos fazer a transformação à nossa origem, ao nosso primeiro passo, à nossa lista, e vamos fazer aqui um each e vamos converter para uma data, each date. Vamos utilizar a função date. Então, neste caso, deves reparar que os números 1 a 12 naturalmente representam os meses, por isso vamos pôr o ano em primeiro lugar e o mês é que vai ser representado pelo nosso underscore. E depois vamos começar com o número 1, ou seja, vamos dizer que vamos ter os meses todos com o primeiro dia de cada mês, ou seja, vamos ter uma lista com o primeiro dia de cada mês. Ao fazermos isto, temos automaticamente a conversão desta lista para um aspecto data, mas atenção que não temos aqui um tipo de dados como data, temos apenas uma conversão para data. Então, por exemplo, agora, imagina que podes fazer aqui algumas transformações relativamente a estas datas. Vou dar alguns exemplos. Vamos começar com um exemplo em que aplicamos o listTransform novamente. Vamos pegar sobre a nossa lista
ok? E na nossa lista, vamos, por exemplo, fazer each e vamos utilizar algumas funções de datas. Date, days in months, por exemplo. Vamos pôr aqui a função days in months. Para quê? Para sabermos quantos dias é que cada mês tem. Então, por exemplo, obviamente, temos novamente o underscore. O underscore representa cada item da nossa lista. E se fizermos esta transformação, consegues perceber que 31 para janeiro, 28 para fevereiro, 31, ou seja, saber quantos dias é que a nossa lista tem. Mas agora podes fazer sempre várias etapas em função desta lógica. Por exemplo, imagina que eu agora quero criar outra lista, mas vou basear-me outra vez no personalizado 1, ou seja, vou buscar a lista original. Imagina que fazemos aqui um list transform novamente. Temos os nossos valores, a nossa lista, e vamos, por exemplo, agora colocar each date end of month, para sabermos qual é o último dia do respectivo mês. Ou seja, como podes ver, podes utilizar várias funções de datas para trabalhar especificamente a data em si. 31, 28, 31 e por aí fora. Ok? Então, última transformação. Podes, por exemplo, aplicar ou converter estas datas naquilo que é o nome do mês. Então vamos, por exemplo, criar um novo passo. Vamos pegar, por exemplo, outra vez no personalizado. Agora podemos pegar no personalizado 3 para termos as datas, ok? E vamos fazer então list transform. Novamente. List transform, temos a nossa lista e vamos imaginar que vamos fazer each primeiro e vamos fazer date, name, month name, ok? Agora nesta ele está-me sempre a acrescentar aqui o valor da função. Então vamos pegar e obter o nome do mês, janeiro, fevereiro, março e por aí fora. Mas imagina que queres agora, por exemplo, o mês com a primeira inicial em maiúscula. Isto agora é texto, por isso podes fazer o text, a função text proper, por exemplo, e a função text proper precisa de texto. O texto é o nosso texto gerado pelo valor. E como podes ver, tens então aqui janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Ok? Então, mais um exemplo da utilização da função list transform, que podes começar com apenas números, esses números convertes para datas e essas datas depois fazes o que quiseres com elas. Então, mais um exemplo, e este exemplo vai ser o seguinte. Imagina que queres fazer uma transformação a sublistas dentro da tua lista. Perfeitamente normal e podes fazê-lo. Então, vamos lá. Nova consulta, nova origem, e vai ser então o nosso último exemplo, lista 5, e começamos por ter então uma lista, mas repara, podes fazer listas dentro de listas. Então, vamos começar com uma lista, por exemplo, de 1 a 10, e depois outra lista de 20 a 30, faz conta, ou 20 a 40, e mais uma lista entre 100 e 120, ok? Então, se tiveres listas dentro de uma lista, vais ter uma lista com sublistas. Como podes ver aqui, tens dentro da primeira lista os valores, dentro da segunda lista valores e dentro da terceira lista valores. O que significa que, se tiveres uma lista, podes, por exemplo, fazer transformações que envolvem cálculos, ou seja, agregações. E neste cenário, como eu tenho valores numéricos, podes aplicar então agregações a cada sublista. Então é esse cenário que eu te vou mostrar. List transform. Aliás, vamos criar mais um passo. Embora possas fazer diretamente, como é óbvio, mas eu vou criar mais um passo. Temos a nossa origem. List transform, só para ser mais clara a função, está bem? Claro que podes fazer diretamente tudo isto, em vez de fazer em vários passos, podes fazer num único passo, como eu ia começar a fazer. Então temos a nossa lista, origem, e vamos fazer each para cada item da lista, e repara, cada item da lista é uma lista, por isso vamos fazer o list average, por exemplo, vamos calcular a média de cada item, ou seja, de cada sublista. E como podes ver, tens então
a média aplicada, 5,5, 30 e 110. Mas imagina que vais querer, por exemplo, outra agregação. Podes ter o max, por exemplo, e obter o valor máximo de cada lista. 10, 40, 120. Ou então podes ter list sum, por exemplo, e somas os valores todos de cada sublista. Ok? Muito bem, como podes ver, a função listTransform é uma função bastante útil, bastante importante e relativamente fácil de trabalhar. Significa que, se souberes esta base em que tens uma lista e aplicas uma transformação, depois na parte da transformação é que podes utilizar conceitos um bocadinho mais elaborados. Mas o objetivo deste vídeo foi mostrar-te essencialmente como é que a função funciona e espero que tenha conseguido mostrar-te como é que a função trabalha. Então, se gostaste do vídeo, não te esqueças de colocar um like. Se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho das notificações. Se achares que o vídeo pode ser útil para alguém, podes partilhá-lo perfeitamente. E se tiveres alguma sugestão, podes também colocar nos comentários que eu terei todo o gosto em responder, ok? Quanto a nós, vemos então em breve no próximo vídeo. Até lá, fica bem.